Bom dia, você que está assistindo esse vídeo, preste muita atenção. Vamos fazer um resumo sobre a história da educação, começando a falar sobre a antiguidade e a educação no Brasil hoje. A educação do povo antigo era bem diferente do que nós temos hoje, pois a educação deles era voltada para a guerra, como por exemplo Esparta, que a educação era voltada a atividades militares, onde com o objetivo de formar cidadãos valentes e capazes para a guerra, onde a partir de 7 anos de idade as crianças já começavam a ter treinamento. Já as meninas, com essa idade, aprendiam a fazer as atividades domésticas. Já em Roma, a educação era os direitos e deveres, onde o direito do pai sobre os filhos, o direito do marido sobre a esposa, o direito do homem livre sobre o outro, e a lei lidava por contrato ou por condenação jurídica, e o direito sobre a propriedade. A história da educação no Brasil. Quando os exploradores portugueses descobriram o Brasil no século XV e começaram a colonizar suas terras no Novo Mundo, voltaram a um território que era habitado por diversos povos e tribos indígenas, que não tinham desenvolvimento no sistema de escrita e nem educação escolar. A Companhia dos Jesuítas foi criada desde o início em 1540, com um fim missionário. A evangelização foi uma das principais metas dos jesuítas, mas o ensino e a educação também era a meta da companhia. Tanto na Europa como no exterior, as atividades missionárias, tanto nas cidades quanto no campo, foram contempladas por uma fonte compromissada com a educação. Este assume a forma de abertura das escolas para os jovens rapazes, em primeiro lugar na Europa, mas rapidamente alargando a América e a Ásia, e fundando as missões católicas. Escolas e seminários foram outras consequências do envolvimento dos jesuítas com a educação. Como os países e a cultura onde os jesuítas estiveram presentes era muito diferente, seus métodos de evangelização mudavam de um lugar para o outro. Por volta de 1700, refletindo uma maior transformação do Império Português, os jesuítas tinham se deslocado das Índias Orientais para o Brasil, no século XVIII. Marquês de Pombal atacou o poder da nobreza privilegiada da Igreja e expulsou os jesuítas de Portugal e seus departamentos ultramarinos. Pombal fechou as escolas jesuítas e introduziu reformas educacionais em todo o Império. No Brasil, as reformas possibilitaram o surgimento de várias instituições de ensino existentes até os dias atuais. Uma carta real de 20 de novembro de 1800, escrita pelo rei João VI de Portugal, estabeleceu aula prática de desenho e figura no Rio de Janeiro. Foi a primeira instituição no Brasil sistematicamente dedicada ao ensino das artes. Durante a época colonial, as artes eram principalmente de natureza religiosa ou utilitária e foram aprendidas em um sistema de aprendizagem. Um decreto de 12 de agosto de 1816 criou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, e criou um funcionário da educação nas artes plásticas e constituiu os alicerces da Escola Nacional de Belas Artes. No século XIX, a família real portuguesa, chefiada por Dom João VI, chegou ao Rio de Janeiro, fugindo do exército de Napoleão, que invadia Portugal em 1807. Dom João VI deu um impulso para a expansão da civilização europeia no Brasil. Num curto período, entre 1808 e 1810, o governo português fundou a Real Academia Naval e da Academia Militar Real, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Escola de Medicina da Bahia e a Escola de Medicina do Rio de Janeiro. O Brasil alcançou a independência em 1822 e até o século XX foi uma grande nação rural. Os baixos padrões sociais e econômicos, em comparação com a média norte-americana e europeia da época, sua economia era baseada no setor primário, possuindo uma população ativa cada vez maior e menos qualificada, composta por descendentes de europeus, indígenas e escravos, ou seus descendentes diretos.
Entre as primeiras escolas de direito fundadas no Brasil estão as de Recife e São Paulo. Em 1827, por muitas delas, a maioria dos advogados brasileiros ainda estudavam em universidades europeias, tal como na antiga. Com a máxima expansão após a guerra, que durou até hoje, o governo brasileiro encontrou o investimento na educação superior e, consequentemente, interginou a assistência aos ensinos básicos e secundários. Organização e estrutura. A educação brasileira é dividida em 3 níveis, com diversos graus em cada divisão. O ensino fundamental é gratuito para todos, incluindo adultos, e obrigatório para crianças entre idades de 6 a 14 anos. O ensino médio é também gratuito e obrigatório. O ensino superior, incluindo graduação, é gratuito apenas em universidades públicas ou pelo Enem. A Constituição Brasileira de 1988 estabeleceu que a educação é um direito e um dever de todos. No estado da família, sempre está a ser promovida com a colaboração da sociedade, com o objetivo de desenvolver plenamente o desenvolvimento integral da personalidade humana e com a sua participação nos trabalhos com a vista comum do bem-estar. Preparar os indivíduos da sociedade para dominar recursos científicos e tecnológicos que permitirão a utilização das possibilidades existentes para o bem-estar comum, defesa, difusão e expansão do patrimônio cultural. Nós estamos aqui com o professor Pedro e ele irá responder algumas perguntas sobre o trabalho de sociologia. Professor, o que você acha sobre a obrigatoriedade da escola e do ensino? Eu acredito que não é alguém que tem que dizer para você estude ou nos dizer você deve estudar. E sim a educação é uma necessidade de cada indivíduo, para ele propor a ele mesmo a prosperidade, um avanço e para ele se preparar melhor para a cidadania em primeiro lugar, depois para o trabalho. Mas o Estado tem o dever de propor essa educação à sociedade, é um direito de todo cidadão e é somente através do conhecimento, da aquisição do conhecimento que a sociedade melhora. E o Estado deve sim, em alguns pontos, obrigar o cidadão a se educar, porque somente assim ele se supera. E como que era o ensino antes que não era obrigatório? Como que funcionava? Nós sabemos que em 1950, na década de 50, na década de 40 ainda no governo de Getúlio Vargas, o Brasil tinha um nível de escolaridade muito bom, mas essa educação era elitizada. Somente a elite estudava e somente a elite tinha, por assim dizer, acesso à educação. A classe pobre não tinha. Ela simplesmente tinha uma mera informação de alguma coisa, o trabalho dela que ela executava era braçal e somente a elite estudava. No entanto, se só a elite estudava, o ensino era de boa qualidade. Tanto é que tinham brasileiros que iam estudar na Europa e eles chegavam lá com uma certa folga, por assim dizer. Sabiam tanto quanto sabiam os europeus. De lá para cá, o ensino tornou-se plural, acessível a todos e todos hoje vão à escola. Praticamente 97% das crianças vão à escola. O que está faltando hoje é qualidade. E a educação se pluralizou, mas ela precisa avançar muito mais, é preciso que haja mais investimento. Nós estamos numa encruzilhada, ou nós nos educamos ou nós não seremos uma nação. Então tá bom, muito obrigado por estar aqui junto com a gente. Dispõe em querer colaborar sempre. Então tá bom, obrigada, tchau. Estamos aqui com a professora Fernanda, professora de História. Ela irá dar um depoimento sobre o trabalho de Sociologia. Professora, o que você acha sobre a obrigatoriedade do ensino? Bom,
como professora, eu acredito que a educação seja basilar para a formação da cidadania e, tendo em vista isso, a importância da educação nesse processo educativo, na construção da cidadania, na conscientização dos seres humanos, eu acredito que a educação tem que ter esse caráter de obrigatoriedade. Nós sabemos que a realidade do Brasil assim, é bastante desigual. Existem crianças, mesmo adolescentes, que não têm a mesma oportunidade que vocês têm de estar em sala de aula, porque muitas vezes são obrigados a trabalhar, enfim, são explorados pelos pais. Então existem certas leis assim que vêm a calhar, né, nesse processo de obrigatoriedade do ensino, da educação. E como era a educação antigamente, que não é obrigatória? O Brasil passou por um processo de mudanças, né? A gente passou pela época do Império, pela República, até mesmo por um processo ditatorial, né, no nosso país. E agora, com essa democracia, eu acredito que haja também a democratização do ensino. A gente sabe que algum tempo atrás, a educação era mais valorizada para os homens, por exemplo, né? Nós vivíamos num país bastante machista. Exatamente. Onde a mulher é educada somente o quê? Ao trabalho doméstico. Como eu tinha mostrado no trabalho, na apresentação, era o que antes, no mundo antigo, nos outros lugares, Esparta, esses mundos aí. Como que era? A educação dos homens, o que era? A educação de guerra. E o que a mulher aprendia a cuidar da casa era servir o homem também. Mas a gente não precisa ir tão longe assim, né? A gente não precisa ir lá para a história antiga, de Grécia, de Esparta, como você colocou. Alguns anos atrás, no Brasil, as mulheres realmente elas iam para o magistério, né, como era chamado, e lá elas tinham educação doméstica, como cuidar do lar, como cuidar de crianças, enquanto que os homens eram realmente preparados para o mercado de trabalho, né? Então as mulheres eram realmente presentes. Hoje em dia, colegas de vocês têm a mesma oportunidade, né, que vocês têm dentro de sala de aula. Então acho que é muito importante, voltando ao tema da obrigatoriedade do ensino, se não fossem determinadas leis ou determinados incentivos mesmo fiscais, né,